Sexta-feira da segunda semana, eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa Bíblia no Mundo de Hoje. Sextas-feiras nos projetam, nos catapultam, nos estimulam o olhar para alcançarmos o próximo domingo, terceiro da Quaresma, para ouvirmos atentamente com o coração, a alma e a inteligência, o Evangelho que nos espera. O Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com os das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé ao cair atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante? Jesus, então, disse-lhes a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Por que há de estar ela a ocupar inutilmente a terra? Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha dar frutos. Se não der, mandá-las cortar no próximo ano. Vejam que belo texto nesse terceiro domingo da Quaresma. Passamos pelo deserto no primeiro domingo, encontramos-nos no campo de batalha que caracteriza a Quaresma. Uma coisa muito importante, não nos afastarmos dos princípios, exigências e consequências da Quaresma. Fazer o bem é o ano inteiro, a vida inteira. Não me venham dizer que a Quaresma não temos que fazer o bem. Rezar é a vida inteira e toda a vida. Jejuamos durante o ano? Não. Estes 40 dias já bem avançados são um tempo, São Paulo diz, oferta, oportunidade de algo que pode nos causar o maior e mais inesperado de todos os efeitos. Não sabeis o dia nem a hora. Portanto, preparai-vos, vigiai e orai. O tempo da Quaresma tem como centro o pecado. Sem esta consciência do pecado, do mal, diz o Salmo 50, que tenho diante de meus olhos, o mal que fiz diante de Deus. Não é um simples tempo de aperfeiçoamento. É tempo de encontrar-se com o demônio, e onde houver demônio ali há pecado,
porque o pecado é fruto da ação do demônio em nós, isto é, segundo o evangelho do domingo retrasado, é fruto de termos aceito as propostas indecentes do demônio, as tentações. Portanto, é um tempo em que experimentamos dolorosamente a nossa incoerência, fraqueza, miséria, sem nos desculparmos. Os tempos de hoje é assim mesmo, foi a pandemia, agora a guerra da Ucrânia. Vamos encontrando umas desculpas de idiotas que de nada servem, não nos farão de fato melhores. É abraçar o desafio de conhecer-se espiritualmente. A Quaresma é um tempo da consciência moral cristã. Mas é óbvio que, em contraste com o próprio pecado, que nos aterroriza, só é possível porque, e encontrar a sua causa, o demônio, se nós entrarmos nesses 40 dias de deserto junto com ele. A Quaresma cristã são esses 40 dias juntos a Jesus no deserto, nosso mestre num grande, difícil combate. Por isso não tememos, mesmo nos sentindo às vezes tão embaraçados, de vermos-nos a nós mesmos tão frágeis, porque gostamos de perder tempo olhando as fragilidades alheias. Não gostamos de constatar e combater nossas próprias fragilidades e, sobretudo, não tanto as fragilidades, mas os pecados que cometemos. Alguns se prolongam há tantos anos que aquele pecado que você tem está lá, confortável. Entra Quaresma, sai Quaresma na sua vida e aquele pecado está lá imperturbado. Por que será? Você já o anexou, ele faz parte da mobília da sua vida moral. Como assim? Por isso não nos distraiamos, tá bom, tem campanha, tem não sei o quê, tem atividades, mas entrar na Quaresma, aceitar o desafio. E mais ainda, por que podemos dizer que entraremos e entramos no deserto e que estaremos em contato com Cristo no deserto, porque também estaremos em contato com o demônio? Porque o Espírito que conduziu Jesus ao deserto e nele permaneceu, também está conosco. O Cristo ressuscitado, elevado à direita do Pai, nos concedeu, ele e o Pai, o dom do mesmo Espírito. Espírito do Pai e do Filho. Por isso, a Quaresma vive de ferramentas de excelência. O Espírito tem nas mãos e coloca dentro de nós o jejum, a esmola e a oração. E diz, vai para o combate. Muitas vezes voltaremos derrotados do combate, mas teremos lutado. Outras vezes, felizes, gratos à graça de Deus, porque o vencemos. E lembre-se que no caminho da Quaresma há confissões. Eu acho tão cômico a pessoa dizer assim, eu só vou confessar no mutirão. Até porque tem muita gente, rápido. Seja honesto com a sua confissão. Lembre-se, aceite que dependendo do seu estado de saúde espiritual, não bastará uma confissão corrida. E às vezes, vou sublinhar, intencionalmente corrida, já que nós temos vergonha de confessar. Não, mergulhe nessa piscina
que lavem totalmente este mal que é o pecado. Comecemos hoje rapidamente, porque voltaremos a isso na segunda-feira, a observar esse evangelho do capítulo 13, 1 a 9. Nós podemos dizer que há um evangelho em que nós percebemos duas partes. Jesus é o protagonista. Primeiro ele é interrogado e depois ele interroga com um juízo muito claro. Depois ele conta uma parábola, ou seja, concretiza o que ensinar. Trata-se de crônica local. Galileus que foram sacrificados como se fossem animais. O sangue de certos galileus foi derramado junto com as vítimas. Uma forma provocatória do poder público pagão. A maneira com que o Estado romano justiciava. Jesus, e isso falaremos na segunda-feira, sentencia: eu digo-vos que não. Por duas vezes. E depois uma recomendação forte, também por duas vezes. E se não vos converterdes. Na terceira semana da Quaresma, o tom divino sobe. Sobretudo para a sua igreja, às vezes tão distraída com o mundo, como Pinóquio, a ponto de poder nos seus membros, não ela é santa, nos seus membros, perder o caminho, o tempo e a hora.